cenacheiro. Esse rapaz aqui, representado nessa bela escultura, levava os peixes que eram recém-pescados, colocava os peixes nessas cestas, um grande peso aqui, saía andando pela cidade, vendendo as suas mercadorias. Isso representa muito a cidade de Málaga e é por isso que ele está aqui, bem nessa área portuária. E daqui nós iniciamos o nosso passeio nessa cidade que é uma das mais procuradas aqui na Andaluzia. Mais um vídeo aqui na região mais legal do mundo. Eu sei que tem gente que assiste o nosso canal que deve ter uns 20, 22 anos, então pode achar que não é nada, mas isso aqui é muito novo para a história da cidade. 20 anos aproximadamente. Pensar que aqui, pessoal, era uma área abandonada, que não tinha nada. Olha só como isso aqui tá vivo, seria uma marina também. Tudo é muito bem pensado, tem os quiosques para as pessoas tomarem um café, uma cerveja, qualquer coisa aí, pessoal. Além de várias lojas e comércios. E tudo isso não interfere com a própria base da cidade ali, o centro histórico. É uma outra coisa que, na minha opinião, tudo se completa. E daqui nós podemos observar o porto em funcionamento. Eu gosto muito dessa junção do porto, essa panca, essa força que movimenta a economia da cidade, com essa área mais turística. E eu não digo só turística, mas assim, a área que as pessoas aproveitam aqui. Isso acaba tendo uma confluência legal aqui na cidade. Toda essa estrutura para os turistas é fenomenal. A gente tem um centro histórico que é meio que imutável de certa forma, mas os bairros mais periféricos já passaram por vários momentos e várias configurações. Esse era um local super industrial até meados aí do século XX. Depois houve uma transformação e eles começaram a tirar algumas indústrias, já que a cidade ela vinha crescendo. Imagine, aqui não é tão distante do centro histórico, só que em tempos passados aqui era uma área mais industrial. Depois disso, a cidade começou a apostar no segmento turístico. E aí deu um crescimento desordenado aqui, esses prédios aqui, eles foram levantados assim, sem prévio aviso. Eu nem acho tão desorganizado, mas assim, para a situação, criaram muitos prédios, a densidade populacional ficou muito alta aqui. E aí eles tiveram que rever algumas coisas no plano urbanístico. O fato é que eles aumentaram aqui a faixa de areia de maneira artificial, criou-se uma área de praia mesmo, e esse local é super frequentado por todos, é a praia mais popular aqui da cidade, é uma praia considerada urbana, né, porque a gente pode sair de um centro histórico e parar aqui em apenas alguns minutos. Então é um local muito frequentado e hoje muito utilizado pelos próprios malaguenhos. Eu acredito que no verão, se você já veio para cá no verão, nos conte aí nos comentários. Isso aqui deve ficar lotado. Diz aqui em Málaga que você não pode deixar a cidade sem antes provar as famosas sardinhas assadas no espeto de madeira. Inclusive você pode escolher qualquer tipo de peixe fresco para ser assado na brasa. E parece que isso é uma herança lá dos romanos, que quando estiveram aqui já se alimentavam dessas sardinhas, que são abundantes aqui na região. Eles já preparavam dessa forma, inclusive. Então, isso não é um prato nem antigo, isso aqui é um prato milenar. Nossa, olha aí, pessoal, que beleza. Tem garfo, faca, mas quer comer como malagueño? Vamos fazer assim. Tá fresquíssima. E é só no sal grosso. Perfeita. Nossa, gente.
dourada também. Assado na brasa. A última dourada boa que eu comi foi lá em Portugal. Nível ibérico. Vejam só, pessoal, enquanto estamos filmando esse vídeo, estamos no inverno e olha só o tanto de gente que tem aqui na cidade, não se restringindo apenas aos aspectos aqui de praias e tal. As pessoas se formavam bases aqui para visitarem outros locais. Olha o tanto de gente que tem aqui fazendo visitas guiadas, aprendendo sobre a cultura da cidade, sobre os aspectos que interessam a história. Olha como a cidade soube se reinventar e ela tem turismo o ano todo em várias vertentes. E ela não fica apenas focada nesse aspecto de sol e mar, como era antes, e agora a cidade abrange tudo, sem falar da gastronomia. Olha, pessoal, enquanto estamos aqui, nesse dia é aniversário da Elisa. O que ela mais gosta? Ó, uma cervejinha, azeitona espanhola. O que mais, Elisa? Tudo de bom. E ela é amassadinha assim, né? Bem verde. Vamos ver o sabor. Enquanto eu filmo, eu vou pegar uma, né? É doce. Ela parece uma azeitona mais nova, sabe? Muito saborosa, mais densa assim, e ela tem caroço. Essa característica tão presente em tantas cidades europeias, da localização de um antigo gueto hebraico, um antigo bairro destinado à comunidade judia, isso era muito comum em épocas pré e épocas medievais. Então, o povo judeu que saiu ali do Oriente Médio, e a eles eram concedidos espaços dentro da cidade. Mesmo aqui em épocas de dominação muçulmana. Em determinada época conviviam aqui em harmonia judeus, muçulmanos e cristãos. Mas era concedido a eles esse espaço, e esse termo nasceu lá em Venécia, no gueto hebraico de Venécia. Interessava também a comunidade cristã, porque os cristãos não solicitavam empréstimos, não faziam determinados tipos de serviço. Os judeus faziam os empréstimos para a comunidade cristã, além de uma sabedoria que eles já tinham, né, de vários afazeres. Então, eles ajudaram no desenvolvimento de várias e várias cidades. Cada cidade tem um gueto hebraico, um pequeno bairro que guarda ainda marcas dessa comunidade. Uns têm marcas maiores, marcas menores. Geralmente isso foi bastante alterado com o tempo, mas as vias estreitas e tal, isso ainda se segue. Interessante que na cidade de Sevilha tem ali uma parte onde era dominada também, essa parte que era destinada à comunidade judia, mas um amigo nosso lá em Sevilha disse que tinha a parte dos judeus ricos e os judeus pobres. Então, dentro da mesma comunidade havia também divisões, como em todas as comunidades do mundo, em todas as religiões e credos, etc. e tal. Realmente eles incentivam que a gente aguce os 5 sentidos. Então, o olhar, o paladar, o tato, né? Porque aqui as paredes têm essa textura, é realmente muito legal.
A Semana Santa na Espanha é forte e na Andalucia é algo assim extraordinário. Então aqui em Málaga, por exemplo, tem uma Semana Santa muito forte também. Quando eu digo muito forte é porque são muitas irmandades, eles capricham aqui na cidade, todas as procissões. Então cada bairro tem a sua irmandade e às vezes dentro de um bairro tem várias irmandades. Aqui nós estamos vendo a Nossa Senhora da Piedade, essa cena bem clássica. Eles carregam essas imagens pela cidade. Então os devotos carregam as imagens, não é nem no ombro, pessoal, é meio aqui assim no pescoço. A curiosidade é que o Antônio Bandeiras, que é malaguenho, também sai nas procissões aqui, porque ele é muito devoto. A grande virada da cidade de Málaga foi com a construção do museu dedicado ao seu filho ilustre, Pablo Ruiz Picasso. Se eu falar o nome inteiro dele aqui, vocês não acreditam. Joga aí na tela, eu mesmo. Ó, vocês estão vendo aí, porque o nome dele era muito grande. Bom, pessoal, mas o fato é que o Pablo Picasso, filho ilustre aqui da cidade de Málaga, já era um desejo do artista ter um museu aqui na sua terra natal, local que ele nunca mais retornou depois que ele saiu para estudar em La Coruña e depois Barcelona. São 6 museus dedicados ao Picasso somente aqui na Espanha, além de outros locais do mundo, mas faltava um museu na sua cidade natal. A partir desse ponto, muitos outros locais abriram aqui na cidade, locais de relevância, museus importantíssimos. Então a cidade de Málaga, conhecida sempre pelas suas praias, a sua boa comida, ela também hoje é conhecida como a cidade dos museus. Enquanto estivemos aqui na cidade, visitamos alguns desses locais, inclusive, logicamente, o Museu Pablo Picasso, que é fantástico, porque dá um panorama muito bom da obra do artista, mas tem outros museus contemporâneos também incríveis, pessoal. Então aqui é um destino para você consumir a arte, consumir a gastronomia andaluza. A cidade realmente se reinventou. Isso foi importantíssimo. Um local que atrai muitos turistas para cá, graças ao grande gênio Pablo Picasso. Quem assistiu a live que nós gravamos aqui, foi um domingo, aniversário da Elisa na época. Hoje a Elisa tá bem mais velha do que aquele dia. Segundo aniversário seguido na região da Andalucia. Já virou tradição. Tá gostando? Os vídeos têm um tempo, né, pessoal, para nós processarmos todo o nosso trabalho e também a própria edição. Mas aquele domingo tinha uma fila aqui enorme, que cada reprodução dessa custa de 8, 10, 15 euros, depende do tamanho. Quanta gente, quanta gente. Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez aqui a fachada, esse palácio belíssimo. É possível visitar também a casa natal dele, que fica aqui perto, mas esse aqui é o museu, que hoje é a instituição aqui museal mais importante de Málaga e o ponto número 1 de referência da cidade, de visitas. Olha que interessante. Mais do que a própria Alcazaba, que além das obras do artista malaguenho, é possível encontrar as suas influências também. Tinha aqui uma exposição temporária com vários artistas que foram influenciados por suas obras, inclusive o Basquiat. Tinha uma obra dele aí enquanto visitamos essa exposição. São muitas as fases do Picasso, sempre lembrado pela sua fase cubista, que acaba marcando grande parte de sua trajetória, mas ele abarca praticamente todas as fases da arte contemporânea dos 1900. O Picasso acaba se transformando em uma personalidade, né, dos 1900, então tudo que ele fazia acabava repercutindo em uma época em que não tínhamos essa mídia como hoje, né? Inclusive estamos transmitindo aqui informações para vocês que há 10, 15 anos atrás isso era restrito apenas aos canais de televisão. Então vocês imaginem o que era o Picasso na época. É um rosto muito comum, inclusive podemos ver alguns traços de Picasso aqui em alguns senhores aqui na população. A hora que você parava para conversar com um cara,
todo mundo ficava seduzido por ele, porque ele era um poço de tudo, né? De conhecimento, de mil conversas, de diálogos. Ele era o Pablo Picasso. Essa antiga casa onde se localiza o museu, né, com todo o acervo do Picasso, é muito interessante, porque nós estamos numa antiga casa nobre andaluz, com muitas referências desse passado muçulmano. Então é interessante, porque são 2 níveis e eles são totalmente interligados. Quem está aqui em cima consegue interagir com quem está lá embaixo e vice-versa. E aqui a gente tem esse pátio central com essa luz natural entrando, muito agradável. Esses tetos de madeira totalmente trabalhados, essas colunas em mármore, são muitos elementos. Então, mais uma vez, todos os nossos sentidos são aflorados. Esse é um dos muitos museus europeus aqui dedicados à obra de Picasso, ao seu acervo. Alguns se encontram na América do Norte. São milhares de obras espalhadas entre esboços, pinturas, esculturas e tudo que remete a Pablo Picasso. Mas esse aqui está na terra natal. Aqui no interno do museu tem um café e tem essa área externa maravilhosa, onde nós podemos sentir aqui o clima andaluz em todos os seus modos. Um local super agradável, mas um motivo aqui para visitar o Museu Pablo Picasso, se deliciar com suas obras. É tudo muito profundo, muito intenso, e aqui você relaxa um pouco com uma intensidade que só Andaluzia tem. Aqui no caso nós estamos em frente a uma lojinha que vende vários artigos relacionados ao Pablo Picasso, mas o que nos atraiu bastante foram esses cartazes de diversas dimensões. Todas as fases do Picasso. Vou pegar aqui uma emblemática, né, o Guernica, que tem dimensões estratosféricas, mas aqui a gente pode ver bem cada detalhe. Lembrando que essa obra se encontra no Museu Reina Sofia, lá em Madrid. E são tantas e tantas opções para você levar para casa, levar como um presente. Eu acho bem interessante. Por um preço até legal, né, Liz? Bem legal mesmo. Eu gosto muito dessa obra aqui, incrível. Eu gosto muito aqui desses desenhos entre aspas, simples. Que hoje nós conhecemos muito bem como a Pomba da Paz, né? Faz referência à paz. Mas na época que o Picasso esboçou essa pomba, ele que tinha referências muito interessantes em relação à pomba, porque era uma imagem que o pai reproduzia com muita frequência, né? E ele, no seu início de carreira, de vida, ainda muito jovem, ele fazia a representação de muitos pássaros, inclusive das pombas. E essa pomba, em específico, ela foi alçada como a Pomba da Paz. Uma das últimas fases, né, do Picasso, quando ele retorna ao cubismo, tantas outras. E que a gente pode ver ali dentro do museu.
Fantástico. É a segunda vez que a gente vem nesse restaurante, os caras aqui são feras. Especialidade também sardinha, né, Elisa? Com certeza, especialidade no espeto, gente. São sardinhas e vários tipos de peixes, também polvo, tudo no espeto. Muito legal. E olha só, se vocês pudessem sentir aqui o aroma. E outro dia nós comemos o que, Elisa? Outro dia nós tomamos uma sopa de mariscos aqui, maravilhosa, sensacional, deliciosa. Olha só. Sempre com a mão. É assim mesmo. Que delícia, que maravilha. Maravilhosa. Até. Le da una guarnizione di patata fritta. Gracias. Gracias. Cidade muito boa, realmente, muito agradável. Então percorrer esse centro histórico é sempre ter alguma surpresa, algum detalhe diferente. É legal também ter a sensação que nós vamos sair daqui sem ter visto tudo. Eu acho isso bom, porque sinal que a cidade tem muita coisa. E a gente vê também o clima, né, que a Andaluzia traz para as pessoas, e não é aquele turismo só de consumismo, de compras ou alguma coisa assim monotemática. As pessoas estão curtindo o clima da cidade, não é local para vir uma vez só na vida. Uma boa entrada na Espanha, aliás, hein? A partir daqui começa a percorrer outras cidades, outras regiões, ou então finaliza aqui em Málaga com chave de ouro. Que cidade animada! Nossa! Acho que aqui tem opções para todos os gostos, é impressionante. Realmente a cidade é linda, é estimulante. A gente vai ter que voltar pra cá, não tem jeito, já ficou no coração. Muito bom.